Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Você sabia que o livro de Salmos pode ser um manual para que você construa um relacionamento profundo com Deus? O Espírito Santo nos trouxe esse entendimento. O Espírito Santo nos dirigiu a criar esse propósito de 150 dias para crescer com os Salmos, mostrando que, quando você abre o livro dos Salmos, logo no Salmo de número 1, você lê como ser bem-sucedido. Depois, quando você vai passando pela leitura dos Salmos, você vai aprendendo a construir um relacionamento com Deus. Em todas as circunstâncias da vida, os Salmos falam que sempre Deus está conosco. E quando você chega no Salmo 150, está escrito que louvai ao Senhor, e todo ser que respira, louve ao Senhor. Então você tem uma escalada no livro dos Salmos, onde você abre o livro e ele dá orientações sobre como ser bem-sucedido. Depois, ao longo de 150 dias, você vai aprendendo que cada situação, em cada momento, Deus está com você, até que você conclui. Nos últimos dias do propósito, quando você chega lá, no Salmo 146 até o 150, todos os últimos 5 salmos falam: louvai ao Senhor, nós temos muitas razões para louvar ao Senhor, e o último salmo diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, o livro de Salmos, que é o livro mais extenso da Bíblia, ele tem 150 textos, ele permite que você cubra praticamente a metade do ano. Quando você medita 2 vezes no ano nos Salmos, você cobre 300 dias de comunhão com Deus. E o Salmo 119 é um salmo que tem 176 versículos. Você pode dividir ele em 22 partes de 8 versículos. E aí você pode ampliar esse tempo de relacionamento com Deus, usando o Salmo 119 com mais 22 dias. Então você terá 172 dias meditando nos Salmos diariamente e tendo esse relacionamento com Deus aprofundado. O livro de Salmos, no hebraico, se chama Tehillim. Se escreve Tehillim. E Tehillim significa louvores. É justamente isso que é o livro dos Salmos para o povo israelita. É o livro dos louvores a Deus, onde eles entendem que devem sempre louvar a Deus, porque Deus está com eles em todos os momentos. Seja nos momentos de falta, o Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eles podem acreditar em Deus, independente da situação. Seja nos momentos de alegria, o Salmo 100 vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Seja quando eles cometem falhas e pecados, o Salmo 51 mostra Davi arrependido de ter cometido um adultério e um homicídio, e depois ele pedindo perdão e dizendo: Deus, cria em mim um coração puro, o que mostra que Deus perdoa os pecados. Seja nos momentos de perseguição pelos inimigos, o Salmo de número 3 fala que Davi estava perseguido pelos inimigos, mas ele deitou e dormiu. E seja por momentos de castigo de Deus, o Salmo 44 e o 74 falam que o povo foi castigado, mas o castigo foi bom, porque eles aprenderam a se voltar para Deus, reconheceram os seus erros e se voltaram para Deus. Seja no momento da morte, o Salmo 90 fala que o Senhor
vive eternamente. Então todos aqueles que estão com ele vão alcançar a vida eterna, mesmo sendo a nossa vida uma vida que dura de 70 a 80 anos nessa terra. Então o livro dos Salmos, ele aprofunda o seu relacionamento com Deus. Para terminar essa introdução, o Salmo 1 fala: você vai ser bem-sucedido se você não andar no caminho dos pecadores, não andar no caminho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores, não sentar na roda dos escarnecedores, mas meditar na lei do Senhor dia e noite para colocá-la em prática. Fazendo isso, você vai ser comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Significa, você vai estar conectado à fonte. Deus é a fonte do ribeiro de águas. Significa que a sua alma nunca vai ter sede. As suas folhas vão ficar sempre verdes, significa que você sempre vai ter renovação da sua fé, da sua esperança, da sua paciência, do seu amor, da sua humildade, da sua mansidão, e sempre vai encontrar pastagens, sempre vai encontrar um caminho de solução dada por Deus em tudo que você fizer. E isso significa que vai dar o seu fruto na estação própria. E o Salmo de número 1 fala: os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento espalha. A palha que o vento espalha vai voando, sem nenhuma rota, sem nenhuma direção, sem nenhum caminho, sem nenhum propósito. Mas aquele que medita na lei do Senhor dia e noite para colocar a palavra de Deus em prática, vai ser ligado à fonte, que é Deus, vai ter água da vida para saciar a sua sede da alma e vai receber as respostas de Deus, sempre que precisar do auxílio, do consolo e da ajuda dele. Hoje nós estamos no dia 125 do propósito. Vamos ler o Salmo 125. Você está vendo o capítulo 125, mas o livro de Salmos não tem capítulos. Cada salmo foi escrito pelo seu autor para compartilhar a experiência que estava tendo com Deus. Depois o povo judeu reuniu essas orações e formaram o livro dos Salmos para louvar a Deus. E o Salmo 120 até o Salmo 134, que é o grupo dos salmos que nós estamos lendo agora, nós estamos lendo o Salmo 125, do 120 até o 134, eles são conhecidos como os Cânticos dos Degraus. Por que Cânticos dos Degraus? Porque esse conjunto, esse grupo, do 120 ao 134, esse grupo de 15 salmos, é o grupo dos salmos que o povo de Israel canta quando eles vão para as festas que acontecem em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que fica numa região de montanha. Então, quando eles estão indo para Jerusalém, eles estão numa subida. Então, quando eles estão indo e subindo para Jerusalém, eles vão cantando esses salmos 120 até o 134. A característica desses salmos é que eles são salmos curtos. Se você ler do 120 ao 134, você vai ver que todos esses salmos têm alguns 3, outros 5, outros 8 e alguns 9 versículos. Então eles são salmos curtos. Só o Salmo 132 é que tem 18 versículos. Ele é um pouco maior. Todos os outros são salmos curtos. E são salmos curtos porque são pequenas canções que o povo vai cantando no caminho para Jerusalém para celebrar as suas festas, que contam várias histórias e vários apoios, várias palavras de confiança em Deus, para que eles lembrem
que Deus está com eles, que Deus é o apoio deles e que Deus é aquele que abençoa o seu povo. Então hoje nós vamos ler o Salmo 125, que é um salmo que nos diz que, versículo 1, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então esse Salmo 125, ele é um salmo que fortalece o povo de que a confiança em Deus faz com que eles tenham bastante resistência, faz com que eles tenham bastante força, faz com que eles vençam todas as barreiras sem se abalar. Veja que ele fala que os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião. O Monte Sião é um monte que fica em Jerusalém. Então eles estão aqui indo para Jerusalém quando eles estão caminhando e eles vão dizendo: os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião. O Monte Sião fica em Jerusalém e esse monte é um monte que não se abala, mas permanece para sempre. Você sabe que uma montanha, um monte, ele fica firme na terra. Ele não se abala. Até hoje o Monte Sião está lá. Então eles estão dizendo, os que confiam no Senhor vão ter sempre a segurança de Deus. Vão estar sempre com força, mesmo diante das dificuldades. Vão permanecer com força e resistência diante dos desafios da vida. Então os que confiam no Senhor serão como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Vale a pena confiar no Senhor, porque do Senhor vem força, do Senhor vem graça, do Senhor vem saúde, do Senhor vem consolo, do Senhor vem apoio, do Senhor vem provisão, do Senhor vem a confiança necessária para passar por cima das dificuldades e dos desafios. Portanto, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Versículo 2: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Jerusalém é uma cidade que tem muitos montes ao redor. Existe o Monte Sião, existe o Monte Hermon, existem vários montes. O Monte Hermon, inclusive, é um monte que não é só um monte sozinho. O Monte Hermon, ele é um conjunto de várias montanhas que formam o Monte Hermon. Então, Jerusalém fica no meio de várias montanhas. E o versículo 2 está dizendo: Deus é exatamente assim comigo e com você que confia nele. Ele rodeia você de todos os lados para trazer a proteção de todos os lados para a sua vida. Aí o versículo 3: porque o cetro da impiedade, cetro, fala a respeito da ferramenta que os reis usam. Então, o cetro da impiedade, aqueles que vivem praticando mal e que carregam o cetro, são especialistas, são reis, rainhas, carregam o cetro da maldade, são reis e rainhas em fazer o bem, em fazer o mal, não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Então aqui, o versículo 3 fala: porque aqueles que praticam o mal não vão permanecer para sempre sobre o justo. Talvez você esteja sendo perseguido por alguém e pensando: será que Deus deixa a pessoa que pratica o mal ficar perseguindo o justo para sempre? Se você está passando por essa situação, fique com esse versículo 3. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos,
para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Não permanece para sempre. Deus, ele conhece o tempo de pôr um ponto final na perseguição daquele que pratica o mal contra o justo. E Deus faz isso porque Deus sabe que o justo, se o justo fica vendo que o mal prevalece, o justo chega a pensar que não vale a pena continuar fazendo bem e que é melhor voltar-se para o caminho do mal. Deus, ele sabe disso, que todo mundo tem um limite. Então ele permite que o mal prevaleça só por um tempo. Depois ele coloca um ponto final nisso. Versículo 4. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. O versículo 4 é um pedido. Faça o bem, Deus, para aqueles que são bons e para os que são retos de coração. Então o versículo 4 vem depois do 3, que fala que o cetro da impiedade não vai permanecer sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Ele fala: faze o bem, Deus, que o Senhor dê uma solução, que o Senhor dê uma resposta para aqueles que são bons, para aqueles que são retos de coração, que eles recebam logo a resposta contra aqueles que praticam a maldade. E o versículo 5: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Então, aqueles que se desviam para caminhos tortos, Deus vai levá-los junto com os que praticam o mal. Mas o fato é que paz haverá sobre Israel. O fato é que Deus vai trazer a paz sobre o seu povo. Israel aqui é todo o povo que confia em Deus. O fato é que no fim de tudo, os que confiam no Senhor vão ser como o Monte Sião, que é um monte que não se abala, e vão receber a paz. E vão receber com certeza um ponto final naqueles que praticam a maldade contra eles. O Salmo 125, portanto, é um salmo que faz parte dos cânticos dos degraus. Tem algumas Bíblias que chamam esses salmos, o 120 até o 134, de cânticos de romagem, porque o povo de Israel, eles se reúnem e vão em caravanas. É como se fizessem uma romagem mesmo, subindo para Jerusalém. Mas outras Bíblias estão trazem o título Cânticos dos Degraus, porque é uma subida. Então essa é a meditação do Salmo 125. Você pode falar também Salmo de número 125. E Deus abençoe a sua vida. Agora quero fazer um convite para você que ainda não recebeu a Jesus. O Salmo 125 fala aqui no versículo 1. Veja aqui na tela. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se você confia no Senhor, você vai ser inabalável. Você vai permanecer para sempre. Significa que você vai permanecer para sempre firme nessa vida e você vai entrar na vida eterna com Deus. Para você entrar na vida eterna com Deus, você precisa confiar no Senhor. Para confiar no Senhor, você precisa receber Jesus, porque Deus enviou Jesus para morrer por todos nós, para recebermos o perdão dos nossos pecados. Quando você recebe Jesus, você recebe o perdão dos pecados e aí você se torna filho, você se torna filha de Deus. E quando você se torna filho, filha de Deus,
você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito Santo em você. E o seu nome é escrito no céu, no livro da vida. De maneira que, nessa vida, o Espírito Santo ajuda você a vencer com Deus, e depois que você morre, você entra na vida eterna, porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque você recebeu a Jesus. Então, eu faço um convite a você agora. Receba Jesus como seu Salvador. Faça essa oração comigo. Creia que Jesus é o Filho de Deus e que quando ele morreu na cruz, ele morreu para salvar a humanidade. Com o coração você crê em Jesus como Salvador. E com a boca você faz uma oração, pedindo para que ele esteja com você para sempre e por essas bênçãos. Faça essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me faz teu filho, tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir até o fim dessa vida e escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Pelo nome de Jesus. Amém. Agora, se você não faz parte de nenhuma igreja, procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos, ele é Deus Filho, recebe todas as orações e intercede diante do Pai por toda a humanidade. Você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhum santo e a nenhuma imagem. Não ore para nenhuma imagem, porque o Salmo 115, nós já lemos o Salmo 115 aqui, no dia 115 desse propósito. Você pode encontrar esse vídeo aqui no canal, na playlist 150 dias para crescer com os Salmos. Procure o Salmo 115, nós comentamos ele. Lá está escrito que as imagens têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam. E todos aqueles que os adorarem serão semelhantes a eles. Então, o Salmo 115 mostra claramente que Deus não recebe essas orações. Portanto, ore diretamente para Jesus. Procure uma igreja que você se sinta bem e que pregue isso. E siga lendo a Bíblia e orando e confiando no Senhor. E Deus estará com você como o Monte Sião e você vai permanecer para sempre com Ele. Amém. Ore todos os dias. O Espírito Santo vai falar com você. Como que ele fala? Ele pode falar através de sonhos, para avisar a você a respeito do que ele quer de você. Ele pode usar textos da Bíblia que você lê, e quando você lê, imediatamente vem uma clareza e uma luz. Essa palavra, Deus está falando para eu fazer isso. Ele pode falar como uma voz interna, no seu coração, colocando um aperto quando você faz coisas erradas, ou vai fazer, ou vai tomar uma decisão errada, ou vai conversar com alguém, e aí o seu coração fica apertado. A sua paz é retirada, é como se Deus estivesse falando: tome cuidado aqui, não faça isso. O Espírito Santo fala dessa forma para avisar e alertar sobre situações de perigo. E ele também fala com frases curtas. Por que não fazer assim? Faça assim. Siga por aqui. Quando você ora, na medida em que você for orando e pedindo, fala comigo, Espírito Santo, ele vai aumentando o seu relacionamento com você. Quanto mais você orar, mais você vai ficar sensível ao Espírito Santo
e você vai, com o tempo, entender que é Ele que está falando com você. Fale e se relacione com Ele, orando todos os dias. Como você se relaciona com Ele? Orando todos os dias, preferencialmente pela madrugada, no horário das 3 às 6 da manhã. Você pode orar das 5 às 6. Você pode orar das 4:30 às 6. Você pode orar das 5:30 até às 6. Acorde um pouco mais cedo, 5:30 até às 6. E você já terá ali 30 minutos de comunhão com Deus em oração, num período em que Deus responde àqueles que o buscam. Em Provérbios 8:17 está escrito: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Então busque a Deus e Ele trará respostas para a sua vida. Deus abençoe o seu dia hoje sempre grandemente, com a graça e paz de Cristo, saúde, amor, paciência, força e as bênçãos do Senhor. Amém e amém.